Olha, por falar em tema sério, nós tivemos, e você acompanhou aqui também no Agro é Massa, a informação que a FUNAI notificou proprietários sobre estudos para demarcação de terras indígenas em Dourados e região. Tem gente que tem a propriedade inteira atingida por esse estudo demarcatório. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos receber, já estamos com ela aqui, a Luana Ruiz, advogada, uma das principais lideranças do agronegócio de Mato Grosso do Sul, para falar sobre o tema. Luana, esse é o assunto que você domina e, infelizmente, isso recai sobre diversos proprietários no estado e que acabam ficando num cenário muito complicado, muito complexo. Por que a gente, de novo, está falando sobre isso, sobre essa situação em Dourados? Bom dia, seja bem-vinda. Um bom dia, eu agradeço mais uma vez, Fabiano, você, a equipe Massa FM, pela oportunidade de estar aqui conversando novamente com os produtores rurais e esse assunto tão sensível, grave e complexo. Por que estamos falando de novo sobre questão indígena? Mas nós nunca paramos de falar da questão indígena, porque nos momentos em que nós não temos pico de avanços no governo federal em relação aos processos da FUNAI, nós temos conflito no campo. Então, o tensionamento ele é constante. Qual é a novidade agora em relação a essa notificação dos produtores rurais em Dourados? Na verdade, também não é uma novidade, porque há 3, 4 meses atrás, os produtores que estavam sendo notificados de que a FUNAI estará entrando nas suas propriedades para dar andamento em estudos foram os produtores de Naviraí. Eles foram notificados, a FUNAI dizendo, olha, nós estamos dando continuidade aos estudos da terra indígena Dourado, Amambaí, Peguá 2, que pega o município de Naviraí, e vamos entrar nas suas propriedades no prazo de 15 dias a partir desta notificação. Eles já não tinham entrado, Luana? Nessa área não, porque essa área é uma área nova. Onde eles entraram foi na Dourado, Amambaí, Peguá 1, que foi publicada em 2016. Agora é a Dourado, Amambaí, Peguá 2, que está em estudo e em fase de levantamento fundiário. E o levantamento fundiário é justamente o momento em que os antropólogos entram nas nossas propriedades para tirar ponto de GPS, filmar a sede, filmar o que nós temos de benfeitorias, entrevistar os nossos funcionários, é o levantamento fundiário. E agora chegou a vez de Dourados. A diferença entre a entrada dos antropólogos da FUNAI nas propriedades em Naviraí e a entrada dos antropólogos da FUNAI nas propriedades em Dourados é que essa área, a Picaí, que é a nova área de Dourados, a portaria foi criada em 2016 e, a princípio, essa área não está dentro do CAC. Lembra aquele CAC que nós conversamos, que a FUNAI ia demarcar 38 terras indígenas, divididas em 6 bacias hidrográficas no Mato Grosso do Sul, impactando 22 municípios do Cone Sul? E às vezes, Fabiano, as pessoas me ouvem falar um absurdo, grotesco desse, 22 municípios, 38 novas terras indígenas, 6 bacias hidrográficas, e parece teoria da conspiração. Só que nós estamos paulatinamente assistindo a teoria da conspiração se concretizar no Diário Oficial da União e na relativização da propriedade privada. Então, Dourado, Amambaí, Peguá 2, em fase de levantamento fundiário, grupo técnico criado em 2008, e agora a recentíssima Picaí, recentíssima entre aspas, porque o grupo técnico foi criado em 2016, e agora seria a fase aí de levantamento fundiário. Só que mesmo assim, mesmo com essa notificação nesta fase de levantamento fundiário, nós estamos atrasados. Porque o levantamento fundiário é a 6ª parte do processo demarcatório. Significa que a FUNAI já fez 5 etapas anteriores, já esteve na região, já entrevistou os indígenas, já colheu as informações com base na oralidade. E o produtor rural vai ter agora, tardiamente, a oportunidade de acompanhar, e eu coloco as aspas, porque nós vamos entender ainda na prática como vai ser esse acompanhamento, mas nós estamos pegando ali o bolo meio assado, sendo que o trabalho já se desenvolve desde 2016. São 16 proprietários nessa região de Dourados que foram notificados, nessa portaria 530. Esses proprietários, de alguma maneira, eles tinham conhecimento já desse andamento e, principalmente, a grande preocupação do produtor
é como que ele vai conseguir agir, trabalhar em meio a um cenário em que a propriedade dele está sobre esse estudo. Eu já imagino que essa propriedade para negociação ela já não existe, ela deixa de existir, né? Mas trabalhar talvez seja possível. Tem como ter essas ações dentro de uma propriedade em estudo? Bom, primeiro que os produtores rurais não tinham como saber, porque isso nunca foi levado a público. A única coisa que teve publicidade foi a portaria constituindo um grupo técnico para estudar a terra indígena Picaí no município de Dourados. Ponto final. No município de Dourados, onde? Perto de Rio Brilhante, mais ao sul do município, em Dourados onde? Então, esses produtores rurais de Dourados, todos eles ficavam pensando, bom, pode ser em cima da minha região. Só que nesta região específica, em 2008, teve uma invasão, teve um conflito. Então, quando sai uma portaria que vai fazer uma demarcação em um determinado município, todo mundo já fica de olho, imaginando que essa demarcação, que num primeiro momento ninguém sabe onde ela estará, tem uma grande chance de ter como núcleo uma área de conflito. E foi o que aconteceu. Então, acredito que todos os produtores rurais não tinham a menor possibilidade de saber que suas áreas estariam no objeto de estudo, mas tinham um receio de que poderia ser a partir daquela invasão que, em regra, é o núcleo de estudo. E aí? A partir desse momento, aqueles 16 produtores rurais estão cientes de que o seu imóvel está inserido no objeto de estudo. Isso é importante nós dizermos. Não, eles não foram notificados de que as propriedades foram identificadas como terras indígenas. Eles foram notificados de que essas 16 propriedades estão no objeto de estudo. Vai ser terra indígena? Não vai? Nós não sabemos. Vão ser só as 16 propriedades? Ou vai ser uma área muito maior? Ou uma área menor? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a FUNAI já fez um estudo preliminar e entendeu que essas 16 propriedades estão no objeto de estudo. E como é que o produtor trabalha a partir de agora? Primeiro óbice, altos investimentos. Eu estava aqui com um projeto de fazer um pivô. E como que o produtor rural tem a tranquilidade de um alto investimento no seu imóvel, sendo que o seu imóvel está inserido num objeto de estudo? Mas ele, sem pensar no alto investimento, que nós temos vários produtores ali com essas dificuldades, sem pensar no alto investimento, que já trava o produtor rural face à insegurança jurídica. A vida normal da lida do imóvel, quer seja na pecuária, quer seja na agricultura, por enquanto continua normal. E aí vem os questionamentos. E se ele precisar fazer um desmembramento? Ele vendeu um pedaço da área, ele precisa fazer um desmembramento, ou ele precisa de um licenciamento ambiental. Quando bater no sistema, não vai existir sobreposição ainda. Por quê? Lá no CIGEF, no SICAR, que é o sistema do nosso CAR, esses imóveis ainda não estão sobrepostos com terra indígena, porque nós ainda não temos a conclusão do grupo técnico falando o que é terra indígena. A priori, com este governo, diferente do governo anterior, com este governo, a partir do momento que o grupo técnico conclui o estudo e delimita o perímetro do que é terra indígena, esse perímetro vai para o CIGEF, vai para o SICAR, e a partir desse momento, esse produtor rural não consegue financiamento, certificação do imóvel, desmembramento, não consegue muitas vezes licenciamento ambiental. Não é o caso ainda do pessoal de Dourados. Mas, quando o assunto está bom, sempre tem um mas, né? Mas, pela Instrução Normativa 30/2023, que é do Ministério dos Povos Indígenas, agora no primeiro ano deste governo, foi feita uma alteração de que, inclusive, as áreas meramente reivindicadas terão óbice para, por exemplo, certificação. E eu te pergunto, como assim as áreas reivindicadas? Apenas porque existe um foco de invasão e uma conversa dos índios que eles têm interesse em uma determinada área, aquilo já pode ser considerado terra indígena para óbice na propriedade privada? Sim, pelos termos da instrução normativa, sim. E aí nós vemos agora com a lei do marco temporal que vem travar isso, porque a lei 14.701 diz que não pode haver, artigo 9º, não pode haver qualquer óbice à posse e ao pleno uso e gozo do imóvel por parte do particular antes de definitivamente concluído o processo de demarcação. Leia-se, pelos termos da lei, apenas pós decreto homologatório.
que é a previsão da Instrução Normativa 9 de 2020 do governo Bolsonaro. Então, você vê que a questão indígena ela vai passando por amarras e destraves, né, de acordo com a força política que nós conseguimos, mas a realidade hoje é que, pela Instrução Normativa da FUNAI, nós estamos travados a partir de uma mera reivindicação e pela lei do marco temporal, somente com decreto homologatório nós poderíamos ter esses entraves. O que vai acontecer na prática? Não sei, é um tensionamento, né? Quem vai ganhar a guerra? O Supremo ou o Congresso? Luana, até porque o nosso tempo já até esgotou, mas tem que ser rapidinho. Olha só, FUNAI quando toma essa decisão, quando teve aquela portaria, eu já tenho um entendimento, o entendimento do leigo é que quando ela começa a fazer esse trabalho, ela já tem um entendimento que aquela terra será indígena. Ela tem esse entendimento, é meio que ignora-se toda a documentação, ignora-se a argumentação, ignora-se o fator humano, desenvolvimento do município, do proprietário, da família dele, nada está importando, né, sobre essa ótica. Num caso como esse, a gente tende a ver a lei do marco temporal vigorar sobre portarias como essa, ações como essa, de que maneira que quem está passando por essa situação, e eu falo para o Mato Grosso do Sul, então está no sul do estado, todo mundo pode passar por um cenário desse em algum momento, tá? Como que a gente pode interpretar isso? Em uma democracia verdadeira, não em uma democracia relativa. Em uma democracia verdadeira, a lei está vigente, o produtor rural tem segurança jurídica, e se aplicar, e se não tinha índio 88, aplica-se o marco temporal e as nossas propriedades não poderão ser demarcadas. A lei é clara e está vigente. Tá certo. Luana Ruiz, sempre um prazer enorme conversar contigo. Obrigado por estar aqui conosco no Agro é Massa, na Massa FM. Mais uma vez, eu agradeço e sigo à disposição.